primeiro é que Rui Falcão diz na sua introdução que os pontos avançados pela UNITA não são convincentes, não têm nenhuma sustentabilidade, que é para avançar com a destituição do Presidente da República. Mas a verdade é que a UNITA, a semana passada, fez apenas um anúncio, dizendo que vai avançar com um processo de destituição. A UNITA ainda não apresentou os seus pontos, mas o Rui Falcão já antecipou-se a dizer que os pontos não têm fundamento nenhum. Então, quer dizer que o Rui Falcão leu um documento que alguém escreveu que ele próprio também não domina. O outro ponto, o Rui Falcão diz que o objetivo da UNITA é criar caos, é criar aqui um expediente que é para ela depois ascender o poder. Com a destituição do Presidente da República, a UNITA não ascende o poder. O poder mantém-se com a MPLA. Quem vai ascender é a senhora Vice-Presidente da República, Esperança Costa. Não vai ser a UNITA. A UNITA, para ascender ao poder, terá de ir para as eleições. Então, se o MPLA é forte, não precisa estar preocupado com a eventual subida da UNITA ao poder. Mesmo se subir, é legítimo esse dado. A UNITA e os outros partidos lutam pelo poder. O MPLA luta pela manutenção do poder e a UNITA luta pelo poder. O que ficou aqui claro é que o Rui Falcão fala de guerra e etc. A UNITA já está nas cidades desde 1991. E o que aparenta aqui é que o MPLA até hoje não conhece a UNITA. Ainda vê a UNITA de 92, de 91, uma UNITA com a pistola no bolso ou na cintura. Uma UNITA belicista. Exatamente, ele não aceita ainda, não consegue ver uma UNITA no espaço público, democrático, não consegue, vê ainda uma UNITA do passado. Mas agora, o que é que acontece aqui, o grande problema? Nós fomos para as eleições e o MPLA precisou do seu líder para fazer as listas de deputados que vão agora eleger, vão decidir se o Presidente da República sai ou não depois de se passar por esse processo de impeachment, né? Era o Presidente que escolheu quem entra e quem não entra na lista. Agora, a UNITA coloca o MPLA, né, numa inversão de papéis. Antes das eleições, o MPLA precisou do presidente, agora é o presidente da República que precisa do MPLA. Vai precisar do apoio dos deputados do MPLA para votarem contra a sua saída no poder. É a primeira vez, desde que João Lourenço chegou ao poder, é a primeira vez em que ele fica dependente ou a depender do MPLA. Anteriormente, ele é que ditava todas as regras. Agora é o MPLA a mandar e a ditar as regras ao presidente, né? Como o voto é secreto e vamos ver agora neste quadro como é que vai ser a orientação, como é que o presidente vai fazer com que os deputados do MPLA, né, sigam a sua orientação política. O Bureau Político já fez um comunicado a pedir que o MPLA, por via da sua bancada, trave esta iniciativa. Não está a pedir que votem, mas está a pedir que matem logo a partida, que violem o artigo 129 da Constituição quanto a este dossiê que a lei magna impõe. Agora, o que se deve, um outro cenário que há aqui é que este processo está a medir o grau de tolerância ou intolerância do MPLA. Vimos aqui o Rui Falcão, como é que ele vem falar? Está numa sala cheia de jornalistas, colegas, ele está a ler ali um papel que a gente vê com aquilo que o Emerson falou aqui, que consegue-se perceber que deram-lhe para ler. Vimos aqui Rui Falcão em representação do MPLA, do Bureau Político, a produzir um comunicado de fragilidade, né? Porque a forma como ele vem falar, com aquele todo aparato, para a sua defesa, né? Para se sentir seguro, o MPLA está aqui num quadro de fragilidade total. Isso até contradiz quando o MPLA diz que é um partido forte, mas aqui apareceu numa situação de fragilidade, um quadro que lhe foi imposto
pela UNITA. Estamos a ver aqui um MPLA a dançar a música do maior partido da oposição. A comunicação social em Angola, a estatal, a sua direção é nomeada pelo presidente da República, depende do governo. E ela já mostrou por A mais B que serve a agenda do governo e do partido da pessoa que os nomeia. Portanto, o anormal seria a comunicação social dar cobertura a esse assunto. É um assunto que não é favorável à comunicação social. A comunicação social angolana dá um tratamento desigual a todas as partes. E isso é em violação, creio que, ao artigo 25 da Constituição, que garante uma comunicação para todos de igual modo. Portanto, isto que eles fizeram é absolutamente normal. É normal. Agora, a questão da sociedade, nós temos que perceber que hoje nós estamos em paz, nem diria até em paz. O regime de partido único terminou há 30 anos. Nós já estamos há 30 anos a usar as parabólicas, vieram precisamente nesta altura. Já estamos há 30 anos com várias rádios, já estamos há 30 anos em que as pessoas podem viajar sem ter que ter também um visto do próprio Estado angolano. Antigamente, nós para viajar precisávamos de 2 vistos. O visto do país que nos vai dar e um visto que o próprio SME ou a DEFANA, que se chamou na altura, dava. Agora, hoje não precisa disso. A sociedade evoluiu. Quando a sociedade hoje ouve o MPLA falar, consegue medir. A sociedade hoje percebe que não deve só confiar naquilo que o bureau político ou a direção do MPLA fala. A própria sociedade vai buscar fontes de alternativa, quer ouvir outras versões. Hoje as pessoas, todo mundo tem um smartphone. Quando há um assunto de caráter nacional, as pessoas vão nos sites, fazem pesquisas. Então, temos uma sociedade que está-se a tornar avançada, não é mais a sociedade de 1930. Hoje, se a televisão de Angola passar uma reportagem de algo a dizer a denegrir algum dirigente da oposição ou coisa parecida, as pessoas já sabem que têm de ir ouvir as plataformas na internet para ver ou ouvir a Rádio Despertar, a Essencial, para ver a versão que há de facto sobre esse assunto. Ou melhor, as pessoas já sabem que a TPA, a RNA, o Jornal de Angola, fazem agenda do partido no poder, não são canais exemplares para questões democráticas. E o MPLA, por vezes, não quer entender isto, ainda pensa que tem o controle da sociedade. Ainda há dias ouvimos um dirigente do MPLA dizer que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. E nós tivemos eleições ano passado e as eleições provaram que isto de dizer que um é o outro, o meu partido é o partido, o meu partido é o povo é o meu partido, terminou. Quais foram os resultados eleitorais? O MPLA ganhou com quanto? Ganhou com 51 ou 52? 51, né? 51. 51. A UNITA ganhou, ou melhor, a oposição teve 49. Diferença só de um ponto. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que metade do eleitorado está com o MPLA e outra parte está com a oposição. Portanto, a menos que existe um equilíbrio. Existe um equilíbrio. A menos que o MPLA diga que uma parte do povo sou eu, outra parte do povo é a oposição. Agora, estes resultados de agosto de 2022 mata esta retórica de eu sou o povo sou eu, o meu partido é o povo é o meu partido. E acaba com isso. Portanto, é necessário que o MPLA se readapte e coloque de parte este slogan que já não vale. Valia no tempo do partido único para incutir as pessoas. Outra coisa que, por exemplo, o MPLA faz aqui no seu comunicado é dizer que ele é o fundador da nação. O fundador da nação. O que é uma nação? O que é uma nação? Uma nação, o MPLA, quando chegou ao poder, já encontrou o partido, ou melhor, já encontrou Angola constituída como nação.
já encontrou território, já encontrou forças armadas, já encontrou população, já encontrou tudo. Aliás, nós até já temos um Estado desde o tempo do Reino do Congo, que tínhamos a maior estrutura de Estado aqui na nossa região, que ia até o Gabão. Portanto, quem funda a nação angolana não é o MPLA. Agora, o que é que a ciência diz sobre o conceito de nação? Nação é um grupo de pessoas que partilham a mesma língua, mesmos hábitos, mesmos costumes. Angola não é uma nação. O exemplo de uma nação é Portugal, que é de norte a sul, é um único povo. Angola não. O que está no norte de Angola, em Cabinda ou no Uíge, não é diferente, não tem os mesmos hábitos que o povo Ovimbundo ou Quanyama, que está no Cunene. São povos diferentes. Portanto, Angola não é uma nação. Angola, pode-se dizer que Angola é um Estado, mas nação não é. O presidente Neto usou esse termo de uma só nação, mas não, isso é um conceito errado para o Estado angolano. Como é o Neto que falou isso, ficou até hoje, ninguém nunca pôs em causa, as pessoas hoje confundem nação com Estado. Por exemplo, se nós formos... o que é uma nação? Nação Ovimbundo, nação Chokwe, nação Quanyama. Nós perguntamos aqui um sul-africano, perguntar qual é a sua nação. Ele é capaz de dizer, a minha nação é Zulu. A nação é como se fosse uma tribo. Por isso é que eu dava o exemplo de Portugal. De norte a sul, é um único povo. Portugal não tem várias tribos. É o exemplo mais perfeito de nação que há no mundo. Portugal. O português do norte e do sul só fala uma língua que é português. O português do norte e do sul, o prato, a culinária é uma única. Então, Portugal é uma nação inteira. Angola não é uma nação. Até a rainha Gingambanda, que viveu nos anos 1700, sabia diferenciar isso. Que ela tinha ali vários reinos, cada um falava a sua língua, cada um com o seu hábito. Aquilo eram nações. Agora, Angola é um conjunto de nações. Então, exatamente. Nação não é o mesmo que Estado. A nação os Estados podem ser criados, mas as nações não. A nação já existem voluntariamente. Por exemplo, os povos bantus, aquilo é uma nação banto. Podemos dizer assim. Tem os mesmos hábitos, os mesmos costumes e a mesma língua. Então, quando o MPLA diz que ele é que fundou a nação angolana, o MPLA enganou-se, não fundou a nação angolana. Isto é um erro que eu devo retificar e que está nesse comunicado. Um outro erro que está no comunicado, não sei se devo parar ou deixar o Emerson falar. Não, continua, conclua de forma telegráfica, porque vamos num break e vamos entrar, porque estás a tocar já nos assuntos que é da visão da nova geração e os desafios, porque estás a falar do conceito de nação e tal, e eu penso que Emerson também terá muito para falar sobre esse ponto. Uma outra coisa que o MPLA traz no seu comunicado, interessante, é o MPLA está a dizer que ganhou em cerca de ele diz que ganhou cerca de 154 municípios nas eleições de 2022. Enumera as províncias onde ela ganhou estes municípios. O que é aqui? A CNE, ou seja, a nossa lei eleitoral, proíbe a CNE de divulgar resultados a nível dos municípios. A grande luta que se tem tido nos últimos anos eleitorais é que a CNE passa a divulgar os dados dos municípios. Até hoje ninguém sabe qual é a percentagem, quais são os resultados a nível dos municípios. A CNE apenas publica resultados, os gerais e os provinciais. E a pergunta é, onde é que o MPLA foi buscar resultados dos municípios? Ok, em 2022, a UNITA também disse que ganhou na Quissama, que não sei, em outras localidades. Eram contagens paralelas. A contagem paralela não tem valor técnico.
a contagem paralela não conta. O que conta são os resultados da CNE, que ela divulga. Então, se o MPLA está a trazer esses resultados e há um contrato que a Indra, a espanhola Indra, faz com a CNE, em que o único que tem o ficheiro eletrônico ou informático da CNE é a Indra, e a Indra não pode divulgar estes resultados no espaço de 5 anos. A Indra é a única que conhece os resultados por unidades municipais. Portanto, o MPLA aqui, naquela ânsia de responder ou de maltratar a UNITA, mostrar que é maior que a UNITA, avançou aqui com dados que a oposição, neste momento, deveria pedir à CNE, deveria pedir uma comissão de inquérito junto do Parlamento para questionar onde é que o MPLA tirou estes resultados municipais, porque a CNE nunca rejeitou divulgar e sempre alega que a lei não lhe permite. Então, há aqui um grande desafio e serve de lição para a próxima vez o MPLA, quando está a fazer os tais comunicados, precisa de fazer com a cabeça leve. Porque, de outra forma, qual é a ideia que fica? Ou que ele controla a CNE, ou que ele tem os ficheiros eleitorais da Comissão Nacional Eleitoral. A terceira via, para países como Portugal, Espanha, que já estão avançados em termos de democracia e já experimentaram alternância, ela funciona. Mas no nosso caso de Angola, quando nós estamos a falar em terceira via, qual é a mensagem que está-se a passar? Quer dizer, existe o MPLA, existe a UNITA, existe o MPLA, que nós chamamos mãe grande, né? Não, mãe grande não, chamamos o papoito, que é o pai de casa. Vamos dar um exemplo assim, de um casal, que é o pai, que é o chefe de família. Existe a UNITA, ou melhor, vamos dar um exemplo concreto. É como se o país fosse uma mulher, e a mulher tem um marido que a bate, que lhe bate muito, e ela está a pensar em deixar esse marido porque é muito agressivo, mas ao mesmo tempo existe um pretendente que está a caminho, que já existe, que está aí e que a quer desta mulher. Quando você chega e diz a terceira via para esta mulher, diz não aceitas esse que te bate, não aceitas esse pretendente que você também nunca experimentou, espera pela terceira via. A terceira via ainda não nasceu, é inexistente. Qual é a mensagem que você que vai transmitir a esta mulher? Não fiques com esse pretendente, enquanto a terceira via que não existe ainda não há, fica com este que te bate, que te molesta. Então, para nós que ainda não experimentamos uma alternância, quando se diz terceira via, e o MPLA gosta quando nós falamos e usamos esta retórica, está-se a dizer, fiquemos ainda com o MPLA, porque a UNITA não serve, e até aguardar pelo partido que não existe. Eu penso que nós precisamos, nesse momento em Angola, é uma alternância. Angola precisa de experimentar um novo partido no poder, porque com o novo partido vai-se quebrar muitos vícios que a nossa governação tem, vai ajudar as Forças Armadas a tornarem-se republicanas, os serviços de inteligência a tornarem-se republicanos, a Polícia Nacional também a se abrir. Por exemplo, como alternância, o polícia, amanhã, quando o Adalberto ou o Sapinala for discursar, o polícia vai ser o primeiro a defender, vai dizer, este é o meu futuro, ou o meu provável futuro comandante em chefe. Não posso lhe molestar, tenho que lhe salvaguardar, porque lhe protegendo, estou a proteger o futuro comandante em chefe da nação. Ele vai ter essa mentalidade. Neste momento, o polícia não respeita o Adalberto, não respeita o Sapinal, porque ele sabe, ok, vamos para as eleições, o partido que nos protege vai fazer fraude, vai fazer das suas, eles é que vão ficar aqui, então só protejo quem é do partido no poder. Portanto, eu acho que posso também estar errado, mas a minha observação quanto à terceira via
ela serve para os países mais avançados. Agora, nós, a juventude, não devemos nunca cruzar os braços. Olha, a energia aqui acaba de ir, mas não faz mal. Nós não devemos ficar confortáveis ou com essa retórica ou com o estado de situação em que estamos, e devemos continuar a pensar mesmo no país. O país precisa de novas mentalidades, dos jovens que pensam diferentes, e o país precisa que nós passamos a ter, sobretudo, uma direção patriótica, pensarmos no patriotismo, porque a agenda que há hoje é uma agenda de poder, uma agenda de manutenção de poder, não é uma agenda que pensa no futuro de Angola. Por isso é que já dissemos em outras ocasiões, se nós olharmos para o programa eleitoral que o MPLA tem, é sempre um programa a curto prazo, que é daqui até 2027, daqui a pouco tempo. Nunca apresenta um programa que projeta Angola para daqui a 50, 100 anos. Quer dizer que a agenda dele é a curto prazo. O MPLA ou a sociedade, isso também não é só tarefa dos partidos, nós próprios também podemos começar a desenvolver estudos que projetam Angola para o futuro e depois dar os partidos. Os partidos, depois, quem vai governar é que sabe o que é que faz, se adapta a este projeto ou não. A terceira via para um país já avançado em termos de democracia, ela funciona, mas neste momento a retórica de terceira via tem sido muito usada pelo próprio MPLA. Porque o MPLA, quando vive na campanha eleitoral desta vez, ele punha os seus analistas também a falarem isso, de terceira via. Porque quando as pessoas estão a falar de terceira via, né, e aqui nós temos pouca alternativa, as pessoas, terceira via, quer dizer, ainda é manter ainda o MPLA ali. Mas a democracia alimenta-se de partidos. Nós precisamos de partidos. Partidos, por exemplo, como a Casa CE, que surgiram, e outros que vão surgindo, do FUCA, etc., também valem. Porque as pessoas, aquilo que o Emerson disse, não se revê no MPLA, não se revê na UNITA pelo histórico de propaganda que se fez à volta da UNITA, e pode votar num terceiro partido. É normal e até é plausível, mas votando num terceiro partido, né? Mas no fundo, quando estamos a votar para um terceiro partido no âmbito da terceira via, esse voto o importante é que não se vote para o MPLA, mesmo que votar em alguém que vai para a terceira via, mas quando se vai para o Parlamento, aquele voto vai para a oposição. Porque nós o que é que precisamos nesse momento? O MPLA implementou-se durante 40 anos, 46 anos. Ele enraizou-se nas instituições, nos tribunais, em tudo o que é canto. E fez muitas leis que lhe favorecem. Para destruir o MPLA cair, não é só eleições. O MPLA precisa de cair aos poucos. Olha, desta vez, em 2022, perdeu um número de deputados. No próximo pleito vai perdendo assim paulatinamente. Agora, a oposição tem que ser hábil em fazer proposta e tendo ela o domínio ou acesso à Assembleia para quebrar ou diminuir e alterar certas leis que o regime tem. Porque a queda do regime não é ele sair, é desmantelar as suas leis que ele andou a aprovar durante esses anos todos. Agora, um regime como a Coreia do Norte, estes podem cair de forma violenta ou outras formas que as pessoas quiserem, mas o nosso não. O nosso é um regime autocrático competitivo, que é aquele que organiza eleições, mas controla as eleições, tem comunicação social, mas controla a comunicação social. E esses tipos de regime simulam que são democratas. Então, é nesta simulação dele que tu vais para o Parlamento propondo alterações de várias leis que ele andou a aprovar. E uma delas que nós precisamos agora é alterar a composição da Comissão Nacional Eleitoral. Aprovar uma lei para alterar a composição do Tribunal Constitucional. Por quê? Porque esses são os órgãos, as instituições que promovem a legitimidade do regime.
Se nós não alterarmos essas instituições, o MPLA até pode sair agora e entrar a UNITA. A UNITA entra no poder, vai ter também a faca e o queijo na mão e nada está garantido que vai querer depois também se alterar ou se vai querer primeiro experimentar também o gosto que o MPLA também aí teve. Agora, nós, de 91 a 92, até a presente data, já são perto aí de 30 anos. O que é que vai acontecer no futuro? Como quem legitima o poder são os tribunais, hoje nós já vamos começar a ter juristas ou juízes provenientes de famílias também da UNITA, que não estão comprometidos ao regime. Esses juízes, quando forem para ir validar os resultados eleitorais, podem começar a pôr um travão. A mudança começa aí. Essas mudanças de regimes começam também com uma iniciativa geracional. Há conflitos que só uma nova geração é que muda. E nós vamos começar a ter isso. Vamos ter agora uma geração que não tem nada a ver com a UNITA, não tem nada a ver com o MPLA. Vamos ter uma nova geração de juízes que não estão comprometidos com o MPLA. E quando eles começarem a subir para os tribunais superiores, estes vão começar, não vão aceitar ordens ou orientações superiores, estes vão começar a deixar cair muita coisa. E vamos ter, assim, a alternância mais à frente e à vista. A questão do que a UNITA fez para além do Mongai. Quando olhamos para isso, é necessário as pessoas verem o que é Mongai. Mongai, creio que são 8 princípios, na qual fala sobre independência, democracia e mais uns outros. E deles todos são os princípios mais atuais que existem até hoje. Desde a sua fundação deste partido, continuam atuais. E se nós olharmos para os estatutos do MPLA, da UNITA, da FNLA, desde o início da sua fundação, a UNITA é o único que traz o princípio da democracia. O resto não tinha isso. O resto, a agenda era lutar para substituir o colono. Como a UNITA chegou mais tarde, já havia outros, e a UNITA foi obrigada a propor os princípios democráticos. Os princípios de Mongai, se calhar as pessoas olham para o nome, notam que é um nome tradicional e procuram desvalorizar, mas eles continuam atuais. Agora, o que é que a UNITA fez mais para além trazer mais através desses princípios? De 75 até 91, Angola vigorava um Estado de regime de partido único semelhante ao que há na Coreia do Norte. A UNITA desencadeou uma guerra e fez com que esse regime caísse. Ela esforçou o MPLA para ir para as mesas das negociações, caiu esse regime de partido único e a UNITA fez a proposta de abertura democrática do mercado livre, que é para o capitalismo, porque antes o nosso sistema era comunista. Acho que este foram um dos principais contributos que a UNITA deu na história de Angola, que é de influenciar o MPLA a abrir o país. Se a UNITA não lutasse ou não desencadeasse este combate, eu penso que até hoje estaríamos a viver um sistema semelhante à Coreia, e o MPLA nunca iria sair do poder mesmo. Se com democracia no papel o MPLA faz isso, tem essa atitude de não sair do poder, imagina agora se ele estivesse confortável sem oposição. E em 92, a proposta do MPLA era colocar a UNITA dentro do MPLA, as FAPLA dentro das FAPLA e o Savimbi para o exílio. A agenda do MPLA era sempre de regime de partido único. Então, o presidente Eduardo dos Santos e o presidente da UNITA, Jonas Malheiro Savimbi, foram os cofundadores do sistema democrático de Angola. Neto foi o fundador do novo Estado independente e dos Santos e Savimbi foram os cofundadores da democracia no país. Agora, quanto à questão de João Lourenço, eu acho que ele também deveria não mostrar medo, apelaria aos deputados do MPLA a dizer, olha, cada um é livre, cada um vai votar como quer. Isso é democrático. Eu acho que isso iria causar
uma certa indução psicológica aos deputados do MPLA, né? E ficariam próximo a ele. Iriam ver que ele também não tem medo, né? E vendo que o presidente não tem medo, iriam afrouxar, se calhar votariam a favor dele. Quanto à questão do Poder Judicial dele controlar, neste caso, o Tribunal Constitucional só tem que analisar duas coisas. Ele não faz julgamento, nem pode analisar ou sobrepor os resultados que vão sair desta votação no Parlamento. O papel aqui do Tribunal Constitucional é só de analisar se cumpriu com um terço de deputados para avançar com o processo e se a votação também cumpriu com os 2/3. O papel do TC só vai ser este. Não vai influenciar nos resultados. Independentemente do presidente controlar o Tribunal Constitucional, o papel só vai ser este. Agora, o que pode acontecer é, no dia da votação, o MPLA colocar a polícia ou o Sinfo na rua, prender os deputados da UNITA, eles ao saírem de casa colocam-os a polícia atrás deles, vão alegar que não têm documentos, não sei quanto, travam-lhes na rua e eles não vão votar. E o MPLA depois no Parlamento vão dizer, olha, os deputados da UNITA não apareceram. Isso é semelhante, nós vimos no caso do Camulingue, quando os homens da inteligência estavam a ser julgados, eles deram um exemplo deste. Eles disseram, não, nós não matamos. Uma das formas que a malta faz de travar as manifestações é, sabemos a casa do líder da associação, e eles instruímos a polícia a lhe travar na rua, a lhe pedir documentos, a lhe complicar, a lhe pedir janta, a lhe pedir triângulo, e fica ali uma hora com ele. Quando o tempo passar, o tempo da manifestação já terminou. Eles justificaram que esse é o método que eles usam. Portanto, neste caso da votação, o MPLA pode também fazer isso, né? Pôr a polícia, vai aí nas esquinas, sabe o trajeto de cada deputado da UNITA, trava aí um grupo deles, pede documentos e etc. E não deixa eles irem para o Parlamento. E os deputados da UNITA vão achar aquilo como se fosse um fenómeno ou uma atitude normal da polícia. Podem fazer isso para impedir que eles nesse dia não vão ao voto. Portanto, eu acho que é isso. Não tenho aqui mais muita coisa. Sim. Estou a ver aqui, estamos de energia. Agora, outra questão era sobre o DA. O DA é o maior partido da oposição na África do Sul, constituído por brancos. Eu penso que eles... é de brancos, o voto está provado que é étnico. Tu votas para aquele que está muito próximo a ti. É o que acontece até nos mundiais. É um bom exemplo. Quando se está no mundial, nós angolanos apoiamos quem? Apoiamos aquele que está mais próximo a nós culturalmente. Apoiamos Portugal, apoiamos Brasil. Na ausência desse, apoiamos a Argentina e apoiamos as equipas africanas. Só no fim, e sem alternativa, apoiamos a Ásia, as equipas asiáticas. Nunca no início do campeonato nós apoiamos equipas asiáticas. Nunca apoiamos uma vez ou outra a Rússia. Votamos sempre para aquele que é muito mais pertinho de nós. Por isso é que em 1975 o MPLA deu corrida à UNITA. Por quê? Porque a UNITA é um partido que era dominado por os ovimbundos, né? O grupo era o grupo étnico do Jonas Savimbi. Os ovimbundos eram e devem continuar a ser a maioria. E o MPLA tinha a noção de que um processo eleitoral, os ovimbundos iriam votar para a UNITA. O Norte também, durante o período de colonização, sobretudo no IS, foram para lá muita gente do Sul e estes provavelmente poderiam também votar para a UNITA. E o MPLA, para evitar eleições conforme estava nos acordos de Alvor, simulou que a FNLA comia carne humana ou pessoas, expulsou a FNLA das cidades, expulsou a UNITA e ficou ele a governar sozinho e não realizando as eleições. Portanto, o voto é étnico, está mais que provado que nós votamos para aqueles que estão pertinhos de nós. E no caso da África do Sul, os brancos constituem, parece, 20% ou menos,
e os sul-africanos, devido ao passado recente do apartheid, tendem mesmo a votar nos negros. Nas eleições municipais, que são as autárquicas, o ANC já está a perder. Em 2021 houve as eleições, o ANC perdeu. Nesse momento, a nível local, o ANC está na oposição, com 47% dos votos. Agora, a nível nacional, é que ele está no poder. Agora, há muitas sondagens a indicar que o próximo ano, assim que tivermos eleições, o ANC corre sérios riscos de ir para a oposição. Portanto, é provável, vai ser uma coisa inédita na África do Sul, mas a África do Sul está muito perto de ter alternância também.